Então, boa noite a todos. Um pouquinho atrasados, mas graças a Deus deu tudo certo, estamos todos aqui. E para iniciar, sem mais delongas, eu fiquei procurando, viu, Ana, já que hoje nós vamos falar de Nossa Senhora, né, a Mãe de Jesus, eu fui procurar uma página, né? E aí surgiu na minha frente esse livro maravilhoso, O Parnaso de Além-Túmulo, né? Psicografado pelo Chico Xavier, dos vários poetas, né? Brasileiros. E aí eu encontrei uma poesia, né? De Bittencourt Sampaio, sobre Nossa Senhora, né? Sobre a Mãe de Jesus. E o Bittencourt Sampaio, né, gente, é aquele espírito. Ele foi, né, quando encarnado, um jornalista, um poeta, foi político, um homem que teve uma participação no movimento espírita incrível, né, muito importante. E depois nós soubemos, pelo Divaldo Franco, né, pelo Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, no livro Transição Planetária, que ele foi apresentado como como é que se diz assim, um porta-voz, né? De Ismael aqui no Brasil. Então, ele é um espírito que tem um trabalho, vamos dizer assim, muito importante, né? Nesse trabalho que cuida, né? Dos destinos do nosso país. Então, eu vou ler a poesia do Bittencourt Sampaio. A Maria, ei-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. Ele pedindo a Maria pelos destinos do próprio espiritismo, né? Dos próprios espíritas. Então, nós estamos aqui, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido Mestre Jesus e querida Mãe Santíssima, nossa Mãe Maior, nosso querido Dr. Bezerra, que é o diretor desse trabalho. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, sempre com os corações, né, entrelaçados nesse trabalho de amor, de divulgação da doutrina, onde nós mais aprendemos muito, né? Então, nós agradecemos esses momentos que são preparados para nós, para o nosso aprendizado. E sabemos que todas essas vibrações, todas essas bênçãos que recebemos nesse momento, chegam às nossas casas espíritas, chegam aos nossos lares, chegam àquela comunidade do Andaraí para quem a gente trabalha, tão carente. Então, nós agradecemos esses momentos de profunda paz. E hoje, né, gente, nós estamos aqui com a Ana Maria, que sempre aceita o nosso convite, lá do Centro Espírita Miguel, aqui pertinho da gente, né? Eu moro no Meia. Então, Ana Maria, muito obrigada. Sei que hoje foi um esforço danado, você veio de uma reunião, mas aceitou assim, engatar aqui já, né, com a nossa, e eu te agradeço muito. E ela vem trazer para a gente uma
nesse mês de maio, né? Vem falar sobre Maria, a mãe de Jesus, que é sempre um tema que já aquece o nosso coração, já de antemão, né, Ana Maria? Então, querida, eu passo a palavra a você. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, né? Jurema, eu posso compartilhar? Pode sim, pode sim. Então, eu pensei em falar de Maria, porque maio, segundo as tradições católicas, né, é o mês de Maria, né? Eles festejam como mês de Maria. Mas, e nós, espíritas, conhecemos Maria, mãe de Jesus, superficialmente, na verdade, né? Porque, assim, falar de Maria é falar de amor, né, gente? E sempre uma tarefa complexa, né? Falar desse espírito sublime, né? E aí a gente inicia a nossa fala, a nossa reflexão, apresentando para vocês uma pintura mediúnica trazida por Vicente Dávila. Essa pintura mediúnica foi trazida depois das instruções de Emmanuel, mostrando para a gente que é dessa forma que Maria se apresenta nos lugares mais difíceis, nos lugares onde tem sofrimento, nos lugares onde se vê um grito de dor, ela, nesses lugares, ela se apresenta dessa forma, em respeito àqueles sofredores que visualizavam a imagem de Maria dessa forma, tá? Nós sabemos, né, que a Maria não devia ter essa aparência, né? Mas falar de um espírito puro como Maria, de alta envergadura, a gente busca informações, né? E é meio complicado porque são poucas as informações. E o objetivo, então, da nossa reflexão é mostrar para nós a importância de Maria como mãe de Jesus. Nós buscamos informações, basicamente, em 4 pontos do Novo Testamento. Primeiro, na Anunciação, que é Lucas que nos traz. Lucas trouxe o seu evangelho baseado nas informações que Maria lhe trouxe para ele, né? Ele não conviveu com Jesus. Então, na Anunciação, nós vamos encontrar também em Lucas a visitação de Isabel, a Isabel, né? Maria soube que Isabel, a sua prima, estava grávida, né? Isabel já era velha, imagina, devia ter uns 35 anos. Para aquela época era velha, né? E ela ficou grávida, a Isabel, depois de muita dificuldade, né? E a gente vai perceber que quando Maria chega para visitar Isabel, muito feliz da vida, ela percebe, né? A Isabel percebe que o bebezinho que ela estava gerando, que na verdade era João Batista, né? O que veio anunciar o Messias, ele, ele intuiu Isabel a dizer para Maria: Bendito é o fruto do vosso ventre, né? Ela falou isso para Maria. E Maria visitou Isabel e voltou para casa, tá? Nós temos ainda uma outra informação quando Maria foi apresentar Jesus lá no templo, também está em Lucas, tá? E nós temos, por último, Maria presente às bodas de Canaã. Primeira apresentação pública de Jesus foi nas bodas, não é? Maria
ela não aparece nos evangelhos, mas ela estava sempre presente no coração daquele filho amado. Ela estava sempre ali participando das informações, às vezes de muito perto, às vezes de um pouquinho longe, mas sempre com o pensamento ligado ao seu filho, tá? Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que Maria é a personalidade sublimada. No capítulo 12 de A Caminho da Luz, depois de várias informações, né? Nós vamos encontrar o Emmanuel dizendo que houve toda uma preparação para a chegada do Mestre. Vocês lembram que logo no início do livro A Caminho da Luz, esses engenheiros siderais, esses co-criadores em plano maior, eles se reuniram pelo menos por 2 vezes. Primeiro, quando o orbe foi criado, né? E depois, quando decidiram a chegada do mestre. Segundo Chico, ainda temos uma terceira reunião com esses co-criadores. Então, nessa chegada do mestre, né, foram feitas todas as providências. Lá no capítulo 12, tá, Emmanuel traz exatamente para nós que nas proximidades da Terra foram adotadas providências de vasta e generosa importância. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. E Maria estava nessa programação. Maria, como mãe de Jesus, já tinha recebido essa incumbência pela espiritualidade, né? Um trabalho planejado, né, de grande relevância, né? Escolher todos aqueles que auxiliariam na tarefa do Cristo, na chegada à Terra. Imagina, né? Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que a nossa encarnação tem sempre um planejamento, não é? Nosso pai, nossa mãe, para nossa chegada. Imaginem o planejamento do Messias, o planejamento do Mestre Jesus. Então, essa é a Maria que nós vamos falar com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. O que a gente sabe da vida quando Maria era mais nova era dos seus pais, né? Ana e Joaquim. Sabemos ainda por alguns estudiosos que ela foi iniciada no templo, né? Ela fazia suas preces, era muito religiosa, tá? E era uma menina muito educada, tá? E nós vamos encontrar Maria fazendo as suas preces quando aparece o nosso companheiro, o anjo Gabriel, nosso benfeitor, está lá em Lucas, para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Messias. Ela devia ter entre 14 a 16 anos. Interessante que Isabel recebeu também do mesmo anjo Gabriel a informação de que ela seria mãe. Só que quem recebeu a notícia foi Zacarias e não Isabel, tá? Zacarias recebeu a notícia, não entendeu, não acreditou, né? Porque ele achava impossível como uma mulher velha vai ficar grávida, né? E aí Zacarias ficou mudo até a chegada de João Batista. E o anjo chegou para Maria e disse assim para ela: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio
e dará à luz um filho, e o chamarás Jesus. Ele será grande, será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Está lá em Lucas também. Maria, imagina, né? Uma menina, 14 anos, recebendo essa notícia de que ela geraria um filho. E ela respondeu simplesmente: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Só para a gente imaginar a preparação desse espírito, né? Eu estou pronta para o que der e vier. Ela não questionou por que eu. Ela não questionou, mas eu ainda não sou casada. Ela vivia numa sociedade patriarcal. Imagina, uma menina recebe essa notícia e ela é submissa à vontade do Pai. Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? E a gente sabe, né, que esse espírito sublimado, no seu íntimo, né, ela já entendia toda essa programação para ela ser a mãe do Messias, né? Aí a gente vê lá no livro 508, na questão 582 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec fala, né, dessa programação, e a gente percebe que o Messias não fugiu a essa programação. Escolheu-se a mãe, tá? Os apóstolos, todos aqueles que estavam junto a Jesus, para que ele pudesse trazer toda a sua mensagem. Isabel já estava grávida de alguns meses daquele seu precursor, João Batista, né? Que com certeza viria anunciar a chegada do Mestre, né? Então, Maria, né, nessa posição espiritual grandiosa, né, ela não viu obstáculos, né? Ela simplesmente ela ia receber esse educador de almas que é o Senhor Jesus, né? Então, desde cedo, ela percebeu dificuldades, né? Ela desde cedo, assim, percebeu diferenças, né? Se nós que temos filhos comuns, a gente conhece bem os nossos filhos, né, gente? E a gente vai ver lá no livro Boa Nova, eu estou aqui com ele, logo lá no início, no capítulo 2, logo depois que João Batista já estava maiorzinho e que Jesus nasce, ela conversando com Isabel, porque as duas estavam observando o comportamento dos seus filhos. E ela começou a ver as condições excepcionais que aquele menino apresentava. E o seu coração, embora temeroso, né? Ela confiava, ela tinha certeza de que ela não estava sozinha. No momento em que ela levou Jesus para apresentar no templo, ela já tinha sido advertida pelo sacerdote Simeão, né? Que falou para ela nessa apresentação, está lá em Lucas, ela mesma contou para Lucas. E a ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma. Então, nessa hora, lá no capítulo 2 de Boa Nova, né? Quando ela está lá conversando junto com Isabel e falando, né? Ela diz exatamente assim: apesar dos valores da minha crença, nós, as mães,
temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Mas, aí ela continua falando, né? Dessa dificuldade de compreender, né? Aí ela diz assim: essas crianças trazem uma luz em seus caminhos. Olha só. Maria e Isabel, vendo os dois filhos juntos, começaram a perceber a dificuldade que seria educar essas crianças, né? Por quê? Porque já estava programado, João vai primeiro, Jesus vai depois, para construírem esse reino dos céus na terra. Na maioridade, né? Lá no A Caminho da Luz fala dessa maioridade. E Maria, então, começa a ficar muito preocupada, né, com relação a esses anseios, a esses comportamentos, né? E Simeão continua dizendo para ela: para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. Olha só, a sua alma, então, depois disso, permanecia em alerta constante, preocupada, né? Por causa dessa raiva, dessa inveja dos homens. Então, a gente vai entender que Jesus continuou caminhando, que Jesus trouxe, né, todos aqueles ensinamentos, perseguido pelos fariseus, porque os fariseus, né, não entendiam de jeito nenhum a fala de Jesus, e ele se submeteu à cruz, né? Por que a cruz, né? Exatamente mostrando para nós essa importância da superação das nossas dificuldades e das próprias injustiças, tá? A gente vai entender também, né, a fala de Jesus quando ele nos convida: pegue a sua cruz e me siga. Quando ele diz assim para a gente: não espere solucionar as suas dificuldades. Caminha comigo, caminha com o meu evangelho. Nós vamos ainda encontrar em Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela diz para a gente que a paixão de Cristo se reveste para o cristão uma ação autopunitiva, gerando culpa. Então, a gente sabe, né? Eu achava interessante que quando eu era muito jovem, eu fui católica, né? Quando eu era muito jovem, a minha mãe trazia a Paixão de Cristo, explicava, né? E aí a gente via aqueles filmes, né? Eu todo ano eu torcia para ele não ser morto na cruz. Eu dizia assim para minha mãe: mãe, será que dessa vez ele vai ser salvo? Aí a minha mãe dizia assim para mim: filha, ele já está salvo. Ele já ele não vai se salvar agora, né? Então, na verdade, gente, quando a Joana de Ângeles fala sobre isso, é porque com certeza nós participamos, né, de alguma sorte desse período, né? Segundo um autor que traz um livro, o Estudo das Bem-aventuranças, o Durval Ciampone, ele diz que na época em que nós estávamos lá junto a Jesus, no período em que ele trouxe as suas mensagens, nós não ouvimos a mensagem, a gente estava com outras preocupações, tá? E Paulo diz para nós lá em Coríntios que Jesus nos ensina com esse processo aí, com esse episódio da crucificação, o aprimoramento, né, das nossas e a sublimação de cada um de nós. Ele não desencarnou para redimir
o pecado do mundo, né? Ele, para nós espírita, né? Ele veio trazer esse significado da cruz, colocando para cada um de nós a nossa responsabilidade, que é intransferível, né? Cada um de nós será responsável pelas nossas próprias, pelas nossas próprias escolhas, né? E aí a gente vai continuar e nós vamos ter, então, a crucificação de Jesus, né? Na crucificação de Jesus, o nosso querido João, agora o João Evangelista, o João Batista já havia desencarnado, né? Foi cortada a sua cabeça. O João conseguiu chegar até o momento da crucificação em que Maria chorava junto a Jesus, já dando seus últimos suspiros, né? Vamos encontrar também Boa Nova, no capítulo 30, o espírito Humberto de Campos, irmão X, dizendo para nós que naquela hora, né, ele vai falar exatamente assim: Maria estava ali lembrando do nascimento de Jesus, da manjedoura, do caminho, né? Das suas aflições ao longo da divulgação do Evangelho de Jesus, das perseguições, de tudo isso, porque foi o próprio João que foi informar a Maria que Jesus havia sido preso. E quando ele informou a Maria continuou em preces: Pai, seja feita a tua vontade, confiante e ao mesmo tempo temerosa. Então, naquele momento que Jesus estava dando os últimos suspiros, né? João ao lado de Maria, né? E aí é, a Maria olha para Jesus e clama: meu filho bem amado. E Jesus, já no seu final de vida, né? Ele diz para Maria: Mãe, eis aí o teu filho. Olha só. Filho, eis aí a tua mãe. Essa passagem para Maria teve um entendimento assim muito amplo. Por quê? Porque nessa hora Jesus estava falando da humanidade, né? Nós somos irmãos em humanidade. Então, ela esteve como mãe de Jesus durante aquele período, mas que o mestre, ele veio exemplificar para toda a humanidade. E exatamente como o nosso irmão X fala para nós, ele ensinava o amor universal, era o sublime coroamento da sua obra. Então, nessa hora que Jesus fala isso, ele vem exatamente falar desse amor sublimado, desse amor universal. E Maria, então, fica ali depois da desencarnação, da crucificação de Jesus, né? Fica ali junto aos apóstolos, aos cristãos sofridos, e ela começa a ficar muito, muito assim, muito triste, né, com todas aquelas ocorrências. Passado algum tempo, João a convida para morar em Éfesos. Ele havia recebido uma casa de presente perto do mar, né? E aí convida Maria a ir para lá. E Maria aceita o convite. Ela vai viver junto com João, o evangelista, lá em Éfesos, né? E ela aproveitou esse momento de calma. Essa casa ainda existe.
não, muitas pessoas vão visitar, né? E aí ela aproveita esse momento de calma, né? E ela começa a fazer as suas orações junto àquele povo, e ela começa a perceber que vários cristãos, que estudiosos do Evangelho de Jesus, estão pela redondeza. E quando souberam que Maria estava nesta casa, começaram a procurá-la. Então eram desamparados, né? De toda sorte que vinham buscar a sua bênção, bênção de Maria, né? E os homens chegavam para receber o abraço, para receber o consolo. E aí a gente vai ver, né, que essa casa começou a ser chamada de Casa da Mãe Santíssima, exatamente por causa de um desses desamparados que chegou à casa, recebeu o abraço, recebeu o consolo, era o atendimento fraterno, né? Era a bênção que ela dava a cada companheiro sofrido. E aí ele chamou a casa da Casa da Mãe Santíssima, né? E Maria ali, resignada, submissa à vontade do Pai, continuou fazendo a sua tarefa, tá? Maria é o nome mais pronunciado, né, gente? Quantas Marias, né? É Ana Maria, Maria Alice, Maria Júlia, né? Antônio Maria, Maria é um nome muito pronunciado, né? E no livro Memórias de um Suicida, né? Depois da sua desencarnação, que a gente vai ver, a gente vai terminar com exatamente falando do seu retorno ao mundo espiritual, mas quando ela volta ao mundo espiritual, Ivone Pereira relata para nós que Maria fundou o, o Hospital Maria de Nazaré, os Legionários dos Servos de Maria, que vão resgatar todos aqueles suicidas, todos aqueles sofredores, resgata aquelas almas para abraçar. Então, mesmo no plano espiritual, ela vai ter esse cuidado com o próximo, né? Ela vai continuar cuidando dessas almas, tá? Levando palavra de fé, acolhendo. Quem já leu esse livro sabe o quanto esse livro é belo, né? Hospital Maria de Nazaré, né? Que lá no hospital recebem o primeiro atendimento. Nós vamos lembrar também que o próprio Judas, que foi um suicida, né? Ele primeiro Jesus o resgatou naquele momento mais sofrido e ele continuou naquele sofrimento, naquela culpa, né? Do que ele fez equivocadamente, né? Até que um dia Maria chega junto a ele, né? E aí trata ele com tanto carinho, acolhe aquele espírito, aquela alma sofrida. E aí Judas pergunta para esse espírito: até a minha mãe não me recebeu com tanto carinho. Quem é você? E ela diz para ele: eu sou Maria, a mãe de Jesus, né? Então Maria é essa alma, né, que auxilia a todos esses espíritos sem esperança, a todos esses espíritos equivocados. Ela dá a força, dá o carinho para que eles consigam fazerem uma nova programação, né? Para que eles retomem o caminho. Isso é maravilhoso, né? Bem, e aí a gente vai vendo, né, que Maria vai trabalhando lá nesse capítulo 13 do Boa Nova. Maria continua trabalhando até que ela vai ficando mais velha, mais cansada, né? E ela, nesse momento, né, ela vai ali junto com João, né, falando dos seus planos,
falando de tudo aquilo que ela estava fazendo, né. E essa casa que se transformou, assim, num ponto de assembleias, um ponto de luz de corações humildes, um dia recebe nessa choupana um homem, e ela recebeu esse homem, e ela começou a perceber a amorosidade deste homem. Começou a perceber, né, que ele era alguém diferente, né. Ela olhou e percebeu que se tratava do seu filho, Jesus. Estava na hora do seu retorno ao mundo espiritual. Esqueci de falar que quando Maria acalmava os ânimos daquelas pessoas, ela tinha uma frase que a gente já conhece, que ela falou lá para o Chico: "Isso também passa", né. Tudo passa, isso também passa. E aí nessa hora, né, carinhosamente, Jesus chegou próximo a Maria, ela estava ali com esse carinho, abraçou Maria, e ele diz para Maria: "Sim, minha mãe, sou eu. Eu venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos". E Maria então ficou cambaleou, né, e ficou aguardando a sua ida. Jesus veio prepará-la para o retorno ao mundo espiritual, né. A gente vai perceber Maria lá naquela casa, ainda atendendo durante alguns dias, recebendo todos aqueles companheiros, e quando ela vai, assim, jamais fragilizada pela idade, né, ela começa a se afastar do seu corpo, e aí lá para Galiléia, onde tem os cristãos sofridos, presos, né, e aí ela começa a perceber o lago, começa a fazer uma história da sua vida, o lago de Genezaré, o período em que ela estava junto a Jesus, começa então a se desligar devagarzinho das suas impressões materiais, né. E aí ela começa a se aproximar de cada cristão que está sofrendo ali, né, nas suas angústias, e ora para cada um deles, até que ela percebe uma mulher muito desesperada, né, e ela fala para ela nos seus ouvidos: "Ore, minha filha, ore e cante o cântico de Maria". E ela começa a cantar e contagia todos aqueles cristãos que estão próximos também da da morte, né, estão perseguidos e também já vão. E foi dessa forma, gente, que Maria retornou ao mundo espiritual. O Humberto de Campos diz para a gente: "A caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra para exprimir bom ânimo e alegria em lembrança à Mãe Santíssima, a mãe de Jesus, né. Então, na verdade, gente, a gente tem a mãe de Jesus para nós, né, como essa personalidade sublimada, esse espírito que aceitou ser a mãe do mestre, esse espírito que se submeteu à vontade do Pai. E ela está
ainda no mundo espiritual, como eu falei anteriormente, trabalhando lá no Hospital Maria de Nazaré, os legionários, com os legionários de Maria, atender atendendo a todos aqueles espíritos sofredores, recompondo os seus perispíritos, recompondo o seu corpo espiritual para dar alento e auxiliando a esses companheiros a fazerem uma nova programação. Porque o livro Memórias de Suicida não é um livro de suicida, é um livro de reencarnações, programações em que Maria está à frente de tudo isso, tá? Bem, nós vamos encontrar uma mensagem lá no Parnaso de Além Túmulo, falando desse espírito maravilhoso que diz assim: Ave Maria, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida de seus dons, em seus dons sublimes. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, o livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Amaral Ornelas, trouxe para nós. Então, nesse poema maravilhoso, a gente coloca todo o nosso sentimento de gratidão a essa que aceitou a ser mãe do Mestre Jesus, né? Que é o nosso caminho, que é a verdade e que é a vida. É como Amaral Ornella, né? O Amaral Ornelas nos diz, né? Agradecemos a esse espírito por aceitar, né, essa missão sublime de ser a mãe do Mestre Jesus, né? Então, Maria, ela continua atendendo com o maior carinho, resgatando almas, resgatando todos aqueles que estão perdidos, e a cada mãe desvalida, ela ampara com o seu abraço, com a sua palavra, com o seu afago, né? E o convite dela é intransferível e a gente não consegue dizer não. Filho, vem comigo. Então, que a gente possa, né, compreender que, embora Maria seja muito falada, e que, embora Maria não tenha tantas informações sobre a sua vida, nós temos esse amor fraterno, esse amor que Jesus está ensinando para nós todos os dias, esse amor incondicional por esse coração tão amoroso que aceitou ser a mãe de Jesus e continua resgatando almas e continua abraçando. O seu sofrimento não a deixou combalida. Ela ficou com mais força para seguir a sua caminhada.
Ela é a força de cada um de nós, mães que muitas vezes veem as dificuldades dos nossos filhos, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre Maria, né? Não sei se eu atendi a expectativa, mas que a gente possa, né, respeitar esse espírito de luz que esteve entre nós durante um período muito importante, né? O período da chegada do Mestre Jesus na Terra. Muito obrigada, gente. Maria, muito obrigada por nos trazer essa Maria, né, para perto de nós. E eu fico imaginando mesmo, né, como ela foi reconhecida e é amada, não é, no nosso planeta Terra, não só no mundo cristão, por outras religiões também. Eu outro dia estava vendo um programa aí na TV, que amam essa mãe, não é? Que a reconhecem como uma mãe amorosa, não é? E que a idolatram assim mesmo, né? Então, a gente pode até ver que os países, tantos países, têm as suas Nossas Senhoras próprias, né? Nós temos Nossa Senhora Aparecida, que seria Nossa Senhora do Brasil, a nossa mãe, né? Na França, Notre Dame, lá de Paris, seria a Nossa Senhora lá da França também. E os países, então, se apropriaram, né? Tem a sua mãe, que a gente sabe que é a única mãe que cuida, né, desse planeta, que é a mãe, né? É essa figura da mãe que o ser humano tanto ama e que pede, né? E que pede. Então, é uma ligação muito grande com o mundo cristão, mas também a gente sabe que não é só mundo cristão, porque essa imagem da mãe, né, que está no céu, né, entre aspas, no céu, que você pode pedir a sua grande proteção. E nós sabemos o trabalho enorme, gigantesco das suas servas. É impressionante. Naquele, naquela, naquele incêndio, não é, de Notre Dame de Paris, eu escutei um relato de um amigo espiritual descrevendo que, no momento daquele incêndio, as servas de Nossa Senhora de Notre Dame, né, Nossa Senhora de Paris, né, estavam ali resgatando milhares e milhares de espíritos que estavam ali presos dentro da igreja. Imagina séculos e séculos em frente daquela igreja, foi lugar, tinha cadafalso, tinha de tudo ali, né? Então, aqueles espíritos fugiam para a igreja. Foram séculos e séculos de fuga de espíritos. Então, esse espírito, eu escutei numa mesa mediúnica, ele descrevendo que era uma procissão dessas servas de Maria, retirando esses espíritos. É como se o pai dissesse assim: chega, agora é a hora deles saírem. E o incêndio foi, imagina, necessário para aqueles milhares, sei lá quantos espíritos aprisionados ali, ainda com medo, dentro da igreja, e só elas, então, foram retirar as servas de Notre Dame, retirar Nossa Senhora, retirar aqueles espíritos. Isso me impactou muito, e a gente sabe, né, pelo livro Memórias do Suicida e por outros relatos, esse trabalho maravilhoso, né, que esse espírito que cuida, né, do nosso planeta é a mãe, né, é mãe mesmo. Gente, então, Ana, eu quero te agradecer muito. Nós vamos pedir a Cristina para fazer uma prece e vamos aqui encerrar a nossa gravação, mas vamos continuar aqui para que a gente continuar conversando, tá bom? Então, Cristina, você pode fazer a nossa prece?
Vou agradecer primeiro a Ana, né, essa palestra tão linda que fala da Mãe Santíssima e toca muito os nossos corações. Obrigada, Ana. Então, hoje vamos elevar o nosso pensamento à Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que tanto vem nos ensinando ao longo do tempo, sua simplicidade, seu silêncio, seu trabalho incansável pelo bem da humanidade, que a Mãe Santíssima possa estar em cada lar, trazendo paz, harmonia, solidariedade, e que ela esteja sempre no coração de todas as mães que possam ser sustentadas e amparadas por ela nas horas mais difíceis, mais desafiadoras, que possamos levantar os nossos olhos a ela, rogando ajuda, amparo, proteção. Que a Mãe Santíssima possa nos envolver com seu manto azul, nos fortalecendo e nos guiando na nossa caminhada. Que assim seja. Obrigada, Cristina. Obrigada, Ana. Obrigado a todos. Convido para a semana que vem o nosso querido Gabriel Mendes. Ele vem falar sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atividades. Então, me despeço de todos, agradecendo aí a presença de todo mundo. Obrigado, viu, Ana, mais uma vez, por trazer sempre uma palestra linda, que a gente vê como você prepara com tanto carinho. Muito obrigada. Eu é que agradeço, gente. Muito obrigada, tá? Então, ok. Fiquem com Deus.